Eu preciso tocar no assunto com você, porque é Pode, uma coisa que, assim, toda vez que eu falo sobre... Se eu falar de você, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, além do seu pai, obviamente, é isso. Como é que é ser uma criança crescendo com o tio Ayrton dentro de casa, irmão? Cara, fantástico. Não só ele, tá? O automobilismo foi referência na minha casa. O esporte surge na minha casa através da minha mãe. Oi? Oi. A minha mãe tinha uma... Minha falecida e querida mãe, ela tinha uma ideia de que o esporte é fundamental na educação de um ser humano. Nós estudávamos de tarde, porque era obrigatória a prática de esporte de manhã, para todos os filhos. Você escolha o esporte, mas você vai fazer um esporte. Bom, o esporte ensina a ganhar, a perder, a trabalhar em equipe, a respeitar o seu superior, a se superar todo dia, a superar suas metas, a entender suas limitações e aprender com o seu adversário. A tratar seu adversário como adversário, mas não como um inimigo, e fazer uma reverência para ele no final. Então, tudo isso o esporte ensina. Isso, desculpa, educação, desculpa os colégios, isso não aprende no colégio. Isso aprende em casa, sabedoria de pai, isso aprende em casa e no esporte. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade, com um dia tão corrido como é o de hoje, ou às vezes um pai e mãe não tão bom, a ensinar esses valores em casa. E minha mãe falou assim, eu trabalho, teu pai viaja, vocês têm que aprender isso através de alguém. É o mestre, é chamar teu professor de professor, teu mestre de mestre. Quer fazer karatê, jiu-jitsu, futebol, basquete, tênis, fiz tudo. Tudo. O que você fez bem? Tudo. Só correr de carro. Tudo. Porque assim, cara, eu joguei bola, péssimo lateral direito. E eu terminei na lateral direita. Você não tem a menor... Não. Porque assim, eu começava... Nada, me botaram na lateral direita e falaram assim, é o que você menos atrapalha. Botou na lateral e fudeu. É o que você menos atrapalha. Fica ali, não toca a bola, não vai muito no ataque. Na hora que recompor... Fica ali. Ainda tem mais um zagueiro, depois você berrou. Me botaram na lateral pra não comprometer. Péssimo. Joguei vôlei direitinho. Fui campeão de intercolegial, fui campeão, tinha um negócio Copa Fanta que a gente foi segundo e tal, ganhava os torneiozinhos, tinha um Veiga de Almeida no Rio de Janeiro, que é saudoso do Rio de Janeiro, tinha um campeonato olímpico assim, de colégio que era legal, e jogava vôlei direitinho, mas peladeiro, nada de federado, essas coisas, né? Cheguei a jogar lá no clube, fazer treino e tal, mas não era nenhuma pretensão. Tênis eu gosto, jogo até hoje, jogo peladeiro também. Eu vi. Basquete... Foi jogar comigo lá. Pô, sacou 5, eu não vi nem a bola. Eu falei, vai pra puta que eu pariu, cara. Não, eu jogo direitinho, mas assim, tenho amigos que jogam muito melhor do que eu. O Guga. Não. Os profissionais, cara, tu joga tênis bem pra caralho, não mete tênis. Essa não, cara. Não, eu jogo tênis, mas eu jogava vôlei melhor que eu jogo tênis. Bem melhor do que eu jogo tênis. Você joga vôlei bem, porque tênis você joga muito bem. Jogava vôlei bem. Jogava basquete razoavelmente, gostava pra caramba de jogar basquete. Peguei onda, pegar onda era ridículo pegando onda. Sempre foi ridículo, mas eu gostava de pegar onda. Era ridículo. O cara fala assim, tira esse menino da água que ele vai se afogar. Era ridículo, mas eu gosto pra caramba. Agora eu já tô empolgado porque tá tendo piscina de onda, né? Falei, vai estar mais controlado o tamanho, a corrente. Mas assim, eu adorava pegar. Então eu fiz todos os esportes que você possa imaginar, cara. De jogar handball a fazer karatê. Fiz tudo. Mas eu me encontrei no dia, eu lembro... Eu tenho uma memória horrorosa, eu esqueço tudo da minha infância. Mas eu lembro o primeiro dia que eu sentei num kart indoor. E quem te botou pra fazer isso, o Ayrton ou seu pai? Não, meu pai. Eu já fazia todos os esportes por coisa da minha mãe. E o dia que eu andei num kart indoor, num shoppingzinho, era na avenida, cara, aqui do lado, na Ayrton Senna, que hoje chama Ayrton Senna, né? E... Não, a gente tá organizando um campeonatinho de kart aqui no Ficava Extra. do outro lado, cara, ficava... Mas a gente não te colocou no grupo por motivos óbvios. Ficava ali onde hoje é o Barra Brasa, ficava mais ou menos ali. E ficava tinha um cartódromo ali. E eu fui ali, sentei e dei uma volta em todo mundo. E falei, cara, quero outra? Quase compra outra fichinha pra mim, que eu quero ir de novo. Eu quero ir de novo. Pai, me leva lá, quero correr de kart. Você descobriu que você tinha um dom. Aí minha mãe falou assim, cara, não, muito cedo. Dá um mini bug pro menino. Outra época, né? Eu andava pela Barra da Tijuca de minibug. De duas rodas, tu caiu. No meio dos carros, cara. Eu andava no meio dos carros, no meio do trânsito, eu ia de minibug com 10 anos de idade. Eu comecei a fazer em tudo, e ia pra lá, ia pra cá, e via... Não desliguei esse inferno. E aí eu ia pra lá, ia pra cá, com tudo no minibug, e não sei o quê. Eu quero andar de kart, 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 eu quero andar de kart. E aí tio Ayrton já corria, eu tinha 10 anos de idade, isso é 86. E aí também veio o lado bom de ter uma família com condição, porque você não consegue entrar no automobilismo se você não tiver. E aí eu falava tio Ayrton, e era realmente, cara. Eu
eu já gostava de esporte como um todo, né? E aí, voltando ao meu pai, eu gostava de esporte como um todo. Eu tenho uma foto que eu postei várias vezes já. Ele de macacão da Toleman abaixado, e eu com a bermudinha, aquelas bermudinhas Adidas, bem curtinha, azul, a clássica, todo pequenininho. Na época... Eu tinha 8 anos de idade, e eu no autódromo de Jacarepaguá do lado dele. Porque nos primeiros anos, ele ficava hospedado lá em casa para o famoso teste de pneus de Fórmula 1. E eu ia com ele. Senna ficava hospedado lá em casa. É uma frase que me incomoda, sabe? E aí 84, era fevereiro, eu estava de férias, e eu ia para o autódromo. Época que Fórmula 1 era um carro, um monte de mecânico sem camisa, umas cadeiras de plástico. Era um outro ambiente, era menos profissional, muito menos, do que a Stock Car. Porra, o Cacau. Hoje. Você prestou atenção, você saiu de lá que horas? Hã? Você saiu 5 e pouco de lá. Foi. Tá. Quando você saiu, você percebeu que eles estavam botando as caixas no carro já? Vi. Irmão, eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, olha só, já vi várias corrida semana que vem, né? Então, só que a corrida na semana que vem é no Catar, irmão. Como é que esses filhos da puta vão fazer isso? Aí eu perguntei pro cara lá, que tava, um brasileiro que tava ali no camarote da Alpine, eu falei, irmão, como é que vocês vão pro Catar? Ele falou, não, a gente vai hoje. Eu falei que não, tem uma equipe hoje pra desmontar tudo, extra, nós vamos hoje enfiar no avião, nós vamos chegar no Catar na terça-feira, montamos tudo. Se bobear, já mandaram uma equipe pra receber, esse equipamento tá chegando. Caralho, irmão, os caras desmontaram a porra toda ontem. Isso. Começa no meio da corrida já desmontar a parte de trás. Sim, mas eles... A corrida comendo, a área de boxe tá montada, mas atrás já tá desmontando tudo. Pelo que eu entendi, eles tinham voo fretados, alguns, né, imagino, pra eles, pilotos, equipes e tal, ontem. Isso, ontem. Não hoje. Não, profissional absurdo. Caralho, e aí eu ia com o tio Ayrton, depois a gente ia almoçar na Pampa. Aqui. No Pampa. Era no Pampa, que era aqui, não tem mais e tal. E te perguntei isso outro dia, né? Você gosta de churrascaria? E aí eu perguntei se ainda tinha, porque eu realmente estava um tempo sem vir. E aí a gente ia lá e tal. E eu tratava como tio. Então, cara, eu lembro de umas férias em Búzios, meu pai e Ayrton alugando a mesma casa com as famílias para passar o Réveillon. Naquele momento eu era muito próximo. Só que eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. Cara, relação nenhuma. Eu nunca troquei uma ideia com ele. Eu nunca conversei com o Ayrton. Porque eu era meu tio, eu tenho 8 anos, ele, ei, moleque, passa a mão na cabeça. Como é que você quer? Aí, na praia, vamos brincar? Tal, faz uma sacanagemzinha ali, uma brincadeira. Na hora de comer, ó, mesa das crianças, que também era... Minha época tinha mesa dos adultos e mesa das crianças. Mesa das crianças, vai comer lá na mesa das crianças e tal. E eu não tinha muita dimensão do que estava acontecendo. Quando eu começo a crescer, o Ayrton começa a virar o Ayrton. Não é mais o Ayrton de 84 na Toleman, 85 e tal. É o Ayrton. Ele já não ficava mais lá em casa. Quem continuava com relação era o meu pai. E aí o Ayrton ficava no hotel, cheio de compromisso publicitário, compromisso com a imprensa e tal. E aí meu pai encontrava ele todas as vezes do ano. E a gente encontrava o Ayrton no verão, geralmente em Angra dos Reis. E a gente encontrava porque ele ia lá praticamente no verão, todo dia, jogar tênis com meu pai à tarde. Então ele ia até lá, ele pilotando o próprio helicóptero, descia no terreno do lado de casa lá e destelhava todas as casas. Minha mãe ficava louca, ficava cheia de goteira a casa, que ele destelhava a casa inteira. E aí e ele descia lá, jogava um tênis e ia embora. E aí era aquele que aí eu já ficava na beira da grade vendo ele jogar tênis, mas eu não entrava na quadra, eu não jogava com ele. Eu ficava ali vendo e tal. E essa relação foi meio distante. Mas ele é teu grande ídolo. Cara. Mas é o mesmo grande... sendo alguém humano pra você e próximo, porque pra mim ele não é humano. Mas e essa é a relação, né? Eu lembro eu indo de Monza, era um Monza, né? Não sei se era no Chevette, era um Monza, eu e ele sozinho, eu e ele no carro, indo da minha casa ao autódromo de Jacarepaguá pra ele treinar de Fórmula 1. E eu tava do lado. Então assim, mas a relação acaba muito cedo, porque, cara, 88, eu tenho 12 anos de idade, aí já é o Ayrton campeão do mundo, já é outro... Meu pai continua com a relação e eu não continuo mais vendo. Então, mas ele vira o grande ídolo, porque ele ensinou ao brasileiro a ter orgulho de ser brasileiro. Aí vamos entrar numa esfera que alguém deu um passaporte brasileiro pro Hamilton. Eu precisava, antes da gente ir pros quadrinhos e tal, eu precisava passar por esse assunto rapidamente. A gente vai chegar lá, mas o Ayrton foi esse cara. O Ayrton foi o cara que a gente acordava domingo de manhã, esperava o Brasil dar certo. Cara, eu quero ver o Brasil dar certo. O Brasil numa desgraça, inflação e não sei o que, só notícia ruim. Parece o dia de hoje. Aí, um desastre total. E a gente chegava naquele momento e falava, cara, peraí, deixa eu ligar a TV. Que a gente vai ter orgulho de ser brasileiro por 2 horas. Na voz do Galvão, eu vou ver o Brasil dar certo com o Ayrton Senna. E aí, cara, era o meu pai fazendo, o tio Ayrton correndo, mas eu já
começa a quebrar 14, 15 anos, que peraí, já não é meu pai e o tio. É um momento do esporte brasileiro, o impacto que ela está causando em todo mundo, e esse cara levanta o Brasil e mostra aqui com dedicação, com treinamento, com força de vontade, a gente chega lá. Ele fala isso algumas vezes em entrevistas. Hoje em dia, vários atletas repetem isso. Ele inspirou a gente, mas eu acho que ele foi o primeiro cara a realmente falar isso. Ele inspirou a nossa geração. E ele fala assim, cara... E ele falava, é trabalho, dedicação. Primeira corrida dele de Fórmula 1, ele desceu esgotado. Ele falou, vou pegar, na época, o melhor treinador físico e vou me preparar. Eu vou ser o melhor fisicamente. Meio que o Cristiano Ronaldo faz hoje. Agora, eu sou o mais talentoso, mas eu vou ser o melhor fisicamente, eu vou ser o melhor taticamente, eu vou ser o cara mais dedicado, o mais profissional. E ele começou a fechar as lacunas, ele começou a dar um check em tudo. Até se tornar o que ele virou. E mostrar que assim, eu vim de um país, cara, muito de terceiro mundo na época, mas muito. Se hoje o europeu ainda trata a gente meio com desdém, naquela época a gente era o índio. A gente era sim. Entendeu? Era o índio, que eu tive no meu colégio uma amiga de intercâmbio vindo do Canadá e ela trouxe 12 desodorantes porque ela achou que no Brasil não vendia desodorante. Ela trouxe 12 pro ano inteiro. Quando eu era menininho, eu lembro desse caso. Manda ele pra França pra ela ver o que é cheiro ruim. E ela... mas assim, a gente era tratado muito pior, né? E ele, bandeira do Brasil, sou brasileiro, com orgulho, apesar de eu achar a pior música da história das arquibancadas. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Por favor, inventem outra para a próxima Copa. Pelo amor de Deus, vamos lá, né? É a pior música que tem, mas ele levantava a bandeirinha com muito orgulho, com muito amor. E aquilo fez com que, para mim, o Senna fosse inigualável na questão de como uma personalidade brasileira tem que se comportar, como ela tem que se dedicar, como ela mostra isso para todo mundo, como ela engole críticas e ele tomava pancada pra caramba, evitando as polêmicas e com orgulho de quem ele é, mostrando quem eu sou. Então, assim, o Ayrton era um exemplo de como um atleta tem que ser. E jamais cheguei nem perto do que um atleta tem que ser, mas ele mostrava isso. Então, para mim, o Ayrton, inigualável.